Olá, amigos da Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita. A Voz Espírita é um programa de divulgação da doutrina espírita. E eu sou Alberto Sami. Caros irmãos, caras irmãs, vamos conversar hoje sobre um texto do livro Fonte Viva, que se intitula Modo de Fazer, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Quando nós falamos do nosso irmão, nos referimos ao nosso irmão Paulo, nos referimos também a um irmão que podemos considerar como um dos apóstolos, não é? Do trabalho do Cristo. Paulo contribuiu muito. A sua contribuição para o cristianismo, para a disseminação do cristianismo, para as primeiras igrejas, foi extremamente benéfica. Muito interessante nós entendermos que Paulo não conheceu Jesus, combateu a primeira fase dos assentamentos cristãos, não é? Teve problemas com os cristãos e depois, às portas de Damasco, ele ouve então a voz do Cristo e modifica completamente o seu pensamento. Ele diz nesse texto também que todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Isto nos mostra que a nossa encarnação, ela tem os percalços, tem os débitos que nós trazemos junto conosco, de encarnações pretéritas, e que precisamos trabalhar neles. Saímos daqui, ou precisamos sair daqui, com mais créditos do que débitos, não é? Precisamos colocar durante a nossa encarnação os momentos de trabalho, focar neste trabalho e entender exatamente a doutrina do Cristo, como diz Paulo, porque ele nos solicita que em nós tenhamos, então, o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Ainda mesmo a criatura ociosa, não é? Aquela que tem o prazer em não fazer absolutamente nada, em deixar a vida passar por ela, como uma correnteza que não move esta pessoa para lugar nenhum. Ela deixa a vida fluir através dela, sem fazer absolutamente nada em seu benefício. Esta é essa criatura ociosa. Então, mesmo essa criatura que passou o tempo entre a inutilidade, não é, e a preguiça, ela é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Todos aqueles que passam por esta encarnação sem fazerem absolutamente o bem, ou sem fazerem absolutamente nada que os mova à frente, fazem parte desta rede, não é? Que é necessária ser desintegrada, essa rede de inércia que a criatura vai tecendo em volta de si mesmo, porque ele tem uma vida mecânica. Ele acorda mecanicamente, ele toma café mecanicamente, ele vai para o trabalho, faz tudo o que tem que fazer e volta para casa, fica estatelado lá no sofá vendo a sua TV e não quer fazer absolutamente mais nada, não quer sair de casa. Então, este indivíduo, não é? Ele deixa, como dissemos, a vida fluir através dele, mas ele absolutamente dorme um sono profundo de ociosidade que não vai levá-la absolutamente a lugar nenhum. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele, não é, que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. E qual é o padrão de Jesus? É fazer o correto,
é fazer o certo, é fazer a caridade, é amar, não é? É o amai-vos uns aos outros. É difícil seguir Jesus neste modo de fazer, o qual que nós estamos comentando. É difícil seguir Jesus, é muito difícil. Muitos tentam e muitos desistem. E esta desistência, ela é absolutamente complicada para quem pelo menos não tentou e continuou. E a desistência faz com que, como diz o próprio texto, faz com que tenhamos que voltar para cá, não é? Tenhamos que voltar para este planeta para então retroagir na sua maneira, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de entender a vida e na nossa maneira de entendermos a evolução. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Quando nós temos Jesus como nosso mestre e guia, como aquele que nos coloca sempre em alerta para que possamos trabalhar as nossas vicissitudes, então nós estamos fazendo algo em Cristo, porque nós estamos exemplificando em nós aquilo que Jesus faz ou fez, mas que ainda exige de nós. Sem expectativa de remuneração, não é? Aquele que faz alguma coisa, ele deve não pensar em ser remunerado por aquilo que ele faz. O trabalhador da doutrina espírita não pode imaginar que ele vai seguir a doutrina buscando dinheiro, buscando erário. Ele vai lançar livros, ele vai fazer conferências, ele vai fazer palestras, ele vai incentivar a caridade, não é? Nos púlpitos da doutrina espírita e lá do alto ele vai dizer tudo o que ele vai dizer e na hora de ir embora ele vai embolsar aquele dinheiro que ele veio na verdade buscar. Então esta realidade é uma realidade muito triste. Por quê? Porque não nos faz bem, não é? A nós que somos espíritas e que sabemos que não devemos cobrar absolutamente nada pelo nosso trabalho dentro da doutrina, assim como Jesus não cobrou absolutamente nada, pelo contrário, ele foi só doação durante a sua vida. O que é que Jesus teve de conforto? O que é que Jesus amealhou durante os seus anos de pregação, não é? Absolutamente nada. Jesus não tinha absolutamente bem nenhum. Ele tinha a túnica que ele vestia, ele tinha as sandálias, não é? E que ele deixou tanto a túnica quanto a sandália, que foram os bens que ele tinha. Então, não devemos também tomar esta conversa como se fosse uma reprimenda àqueles que estão fazendo da doutrina espírita uma vida para ganhar dinheiro. Não é a nossa intenção. Nós também não podemos apontar para caminho absolutamente nenhum e nem colocar uma regra dentro da doutrina. Por quê? Porque a doutrina espírita, dentro das suas premissas de ser uma doutrina que coloca a espiritualidade, o espiritismo na palma da nossa mão, não tem regras, não é? Para aqueles palestrantes, para aqueles que produzem livros e colocam livros na praça para usufruírem eles mesmos desse dinheiro. Apenas não achamos que deva ser assim e, como diz aqui o texto, não é? Sem expectativa de remuneração deve ser o nosso trabalho. Sem exigências, não devemos fazer exigências para trabalhar não só na doutrina espírita, mas para nos colocarmos em movimento para a caridade, em movimento para aquele irmão que necessita. Sem mostrar-se, nós não podemos também deixar com que a vaidade invada a nossa vida e que nós venhamos a ficar contentes com algum endeusamento que porventura alguém esteja fazendo em relação a nós, colocando a cada um, não é, num pedestal que eu acredito não ser suficientemente alto para mostrar que todos nós espíritas devemos procurar pela simplicidade, pela humildade no trato com a doutrina, porque assim ela é
assim ela foi, assim Allan Kardec, que é o nosso codificador, nos mostrou, e nós representamos com o Espiritismo a doutrina do Cristo. E, obviamente, sabemos também, ninguém mais humilde e mais forte na sua humildade, no seu temperamento do que Jesus. Nós também não podemos exibir a superioridade, imaginarmos que a nossa palavra é a palavra mais importante, que é a última novidade dentro da doutrina. Não podemos perceber que, não podemos deixar perceber que somos inevitavelmente maiores, não é? Superiores à própria doutrina, que tenhamos a resposta na ponta da língua para tudo que nos perguntarem, porque não temos essas respostas. Nós temos as respostas que nos são dadas nos livros pelos Espíritos, mas são respostas que todos conhecem. Todos os que estudarem vão conhecer. Nós não podemos inventar algo que não existe dentro da doutrina espírita. Não podemos também cobrar tributos de reconhecimento. Tributos de reconhecimento no sentido de irmos para a frente, não é, das câmeras, cobrando aquele tributo, nos colocando mais uma vez em condição de superioridade. Devemos lembrar sempre, aqueles que divulgam a doutrina espírita, aqueles que usam os meios, não é, da televisão, dos livros, da escrita, da psicografia, das palavras dentro das casas espíritas, devemos pensar sempre que estamos falando para os humildes. É assim que Cristo nos solicita, é assim que o Pai quer que tenhamos dentro de nós esta humildade de mostrar que é por este caminho que todos devemos ir, não é? Do deixar vir a mim as criancinhas da humildade. Nós também não podemos perturbar, vamos sem perturbações trabalhar para que não haja o quê? Um engessamento dentro da doutrina. Quando eu falo sem perturbações, são as perturbações que muitas vezes nos vêm de cima das diretivas, não é, da doutrina espírita, que em ocasiões de antipatia persegue alguns irmãos que não têm nem condições de defesa e que não fizeram absolutamente nada a não ser divulgar a doutrina ou falar à sua maneira, a maneira como eles conhecem a doutrina. Então nós temos que tomar muito cuidado para que não nos venhamos a enovelar, não é? Dentro de uma doutrina, dentro de uma situação extremamente complicada que pode atrasar a ideia de Jesus, a ideia que nós temos que trabalhar. Por quê? Porque ele, lá da carpintaria de Nazaré e a cruz de Jerusalém, ele passa fazendo bem, sem outra paga, sem ninguém ter dado absolutamente nenhum dinheiro e ele ter recebido, além do que da alegria de estar executando a vontade do nosso Pai Celestial. Sempre que trabalhamos em prol da vontade de Deus, do nosso Criador, nós estamos trabalhando no caminho certo, não é? Aqueles que têm tempo de trabalhar, aqueles que chegam na vida num determinado momento em que têm uma possibilidade de trabalhar da doutrina espírita, aqueles que amam a doutrina, façam isso, que venham a fazer, que venham a realizar dentro da doutrina aquilo que o seu coração coloca, não é? Apenas não devemos colocar dentro deste nosso meio os interesses materiais, porque aí estaremos então contra aquilo que o Jesus, nosso Pai e todos os irmãos que vieram anteriormente colocar o cristianismo em movimento, nós vamos contra todo o pensamento que veio deles também para nós. Não vamos esquecer, né, de agir para a felicidade comum, essa felicidade que tem que vir daquele que ama, não é, o trabalho, o seu trabalho para os outros, na linha infinita dos nossos dias, das nossas horas. E, todavia, para que a ilusão
a ilusão do mundo, né, ela não venha depois impor o fel do desencanto e da solidão. Por quê? Porque aquele que trabalha erradamente, um dia vai conhecer este fel da solidão, este céu da tristeza de ter feito aquilo que não devia, de ter se aproveitado de algo que não lhe pertencia. Nós precisamos então ajudar a todos, indistintamente, conservar acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Nós temos na nossa querida doutrina espírita, nós temos irmãos, exemplos de irmãos que dedicaram uma vida inteira para ela e dedicaram uma vida inteira exemplificando para nós aquilo que nós precisávamos fazer. A doutrina muda? Muda. Muda não a essência da doutrina, não a raiz dela. Mudam as pessoas, as gerações e os novos integrantes do movimento espírita podem, em algum momento, confundir esse trabalho do Jesus, esse trabalho que foi iniciado por Allan Kardec e tantos outros irmãos vieram na sua esteira, colocando, sedimentando a doutrina, podem confundir com o materialismo. E é isso que nós precisamos tomar cuidado, de sorte que haja em nós sempre o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar sobre esse texto fantástico. Muito obrigado a todos. Amigos, Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, na nossa A Voz Espírita, neste programa que todos vocês escutam, veem através da rádio e da TV. Muito obrigado a todos.